De acordo com a Enciclopédia Católica, o purgatório é um lugar ou condição de punição temporal para aqueles que, deixando esta vida na graça de Deus, não estão inteiramente livres de erros veniais ou não pagaram completamente a satisfação devida pelas suas transgressões. Para resumir, na teologia católica, o purgatório é um lugar para onde uma alma cristã vai depois da morte, a fim de ser purificada dos pecados que não foram completamente pagos durante a vida. Em meio a estes fatos eu pergunto, será que a doutrina do purgatório está de acordo com a Bíblia? Para onde vão as almas depois da morte? Como bem se sabe, a questão da vida após a morte era um dos temas de grande preocupação para a maioria dos cristãos do tempo medieval. As privações, angústias, pecados e sacrifícios feitos em vida poderiam determinar o tormento do inferno ou o regozijo da vida celestial. Era mediante esses dois caminhos que o homem se via sem nenhuma garantia sobre seu destino de ordem sobrenatural. Mas, afinal de contas, seria possível determinar quais pessoas iriam para o céu ou para o inferno, tendo em vista que todos os homens estavam sujeitos a cometer falhas em vida? Como seria possível quantificar, por exemplo, que um indivíduo tivesse ou não pecado suficiente para então ser condenado ao inferno? Será que apenas os santos, ou os que viviam em vida plenamente casta, é que tinham sua entrada aos céus garantida? As dúvidas pareciam já não ter fim. No século IV depois de Cristo, Santo Agostinho olhava para essas questões, buscando imaginar ou projetar um meio termo entre a condenação e a salvação eterna. A seu ver, as pessoas mais inclinadas ao pecado deveriam ser condenadas ao inferno. Contudo, caso as orações dos vivos em seu favor tivessem força, ele poderia ter o seu sofrimento amenizado pela força divina. Por outro lado, aqueles que tiveram alguns pecados deveriam passar por uma preparação para uma posterior entrada nos céus. Na fala de Santo Agostinho, percebemos a necessidade de um terceiro destino, capaz de repensar o julgamento sempre tão complicado dos atos humanos. Séculos mais tarde, exatamente no ano de 1170, o teólogo francês Pierre Le Monjour empregou a palavra latina purgatorium para descrever uma localidade entre os céus e o inferno. Explorando outras culturas e religiões, vemos que essa terceira via também aparece em outras crenças e religiões. Relatos do século VI a.C. apontam que os hindus acreditavam que seus mortos poderiam ser levados a 3 lugares diferentes: o mundo da luz,
ficaria reservado aos justos. As reencarnações punitivas seriam impostas aos que pecavam deliberadamente, e os intermediários viviam uma época de tormentas, que seria logo substituída por uma série de renascimentos e aperfeiçoamentos. Consolidada no mundo cristão, no século XII depois de Cristo, a ideia de purgatório acabou sendo benéfica em um momento em que a própria sociedade medieval começava a extrapolar as ordens tradicionais dos feudos. O renascimento das cidades e o desenvolvimento das atividades comerciais abriram campo para a existência de grupos sociais cada vez mais heterogêneos. Sendo assim, o purgatório tinha a função de abarcar a gama de comportamentos que não se enquadravam na dualidade dos céus e do inferno. Jesus morreu para pagar por todos os nossos pecados. Romanos 5:8. Isaías 53:5 declara: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu por nossos pecados, para que nós fôssemos livrados do sofrimento. Dizer que nós também devemos sofrer pelos nossos pecados é dizer que o sofrimento de Jesus foi insuficiente. Dizer que nós devemos pagar pelos nossos pecados, nos purificando no purgatório, é negar a suficiência do pagamento feito pelo sacrifício de Jesus. A ideia de que nós temos que sofrer pelos nossos pecados após a morte é contrário a tudo o que a Bíblia diz sobre a salvação. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:2. A principal passagem das Escrituras que apontam como evidência a existência do purgatório é 1 Coríntios 3:15, que diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A passagem usa uma ilustração das coisas passando pelo fogo, como uma descrição das obras dos cristãos sendo julgadas. Se as nossas obras forem de boa qualidade, ouro, prata, pedras preciosas, elas irão passar ilesas através do fogo, e nós seremos recompensados por elas. Se as nossas obras forem de má qualidade, madeira, feno, palha, elas serão consumidas pelo fogo, e não haverá recompensa. A passagem não diz que os cristãos passam pelo fogo, mas que as suas obras passam. A passagem bíblica se refere ao cristão sendo salvo, todavia, como que através do fogo, e não sendo purificado pelo fogo. O purgatório, como tantos outros dogmas, é baseado na má compreensão da natureza do sacrifício de Cristo. Católicos veem na celebração da Eucaristia como uma reapresentação do sacrifício de Cristo, porque falham em entender que o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, foi absolutamente e perfeitamente suficiente. Católicos veem obras merecedoras de mérito como uma contribuição para a salvação, devido a uma falha em reconhecer que o pagamento feito pelo sacrifício de Jesus não necessita de contribuições adicionais. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9.
Da mesma forma, o purgatório é entendido por católicos como um lugar de purificação em preparação para o céu, por não reconhecerem que, por causa do sacrifício de Jesus, nós já somos purificados, declarados justos, perdoados, redimidos, reconciliados e santificados. A própria ideia do purgatório e as doutrinas que frequentemente estão associadas a ela, como orações pelos mortos, indulgências, obras em favor dos mortos, falham em reconhecer que a morte de Jesus foi suficiente para pagar a pena de todos os nossos pecados. Jesus, que é Deus encarnado, pagou um preço infinito por nossos pecados. Limitar o sacrifício de Jesus como um pagamento pelo pecado original ou pelos pecados cometidos antes da salvação é um ataque à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Se nós devemos em qualquer sentido pagar ou sofrer por causa dos nossos pecados, isso indica que a morte de Jesus não foi perfeita, completa e um sacrifício suficiente. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Agora, para onde vão as almas após a morte? Católicos acreditam na existência do purgatório, apesar de dividirem opiniões. Há quem creia apenas em céu ou inferno após a morte. Para os protestantes, a crença fica apenas entre céu e inferno. No Espiritismo, a crença é na reencarnação, que nada mais é que um espírito retornando à vida material através de um novo corpo humano para continuar o processo de evolução. O budismo prega o renascimento e reencarnação. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos, tanto homem como animais, de acordo com a própria conduta. O ciclo de mortes e renascimentos permanece até que o espírito liberte-se do karma. A depender do karma, a pessoa pode renascer em 6 mundos distintos: reinos celestiais, reinos humanos, reinos animais, espíritos guerreiros, espíritos insaciáveis e reinos infernais. A visão do hinduísmo sobre a vida após a morte é centrada na ideia de reencarnação. Para os hinduístas, a alma se liga ao mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. Quando o corpo morre, ocorre a transformação. A alma passa para o corpo de outra pessoa ou para um animal, a depender de nossas ações, pois a toda ação corresponde a uma reação na lei do karma. Enquanto não atingimos a libertação final, passamos continuamente por mortes e renascimentos. Para o islamismo, Deus criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois de uma avaliação divina. Esta vida seria então uma preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. Quando a pessoa morre, começa o primeiro dia da eternidade. Ao morrer, a alma fica aguardando o dia da ressurreição para ser julgado pelo Criador. O judaísmo crê na sobrevivência da alma, mas não oferece o retrato claro da vida após a morte e nem mesmo se existe de fato. É uma religião que permite múltiplas interpretações. Algumas pessoas acreditam na reencarnação, outros na ressurreição dos mortos.
para os judeus, a lei permite à pessoa que vai morrer pôr a sua casa em ordem, abençoar a família, enviar mensagem aos que lhe parecem importantes e fazer as pazes com Deus. A confissão é considerada importante elemento na transição para o outro mundo. No candomblé, não existe uma concepção de céu ou inferno, nem de punição eterna. As almas que estão na Terra devem apenas cumprir o destino. Caso contrário, vagarão entre o céu e a terra, até se realizar plenamente, como um ser consciente e eterno. Morrer é passar para outra dimensão e permanecerem junto com outros espíritos, orixás e guias. A Umbanda sofre influências de crenças cristãs, espíritas e de cultos afro-orientais. Como não existe uma unidade ou um livro sagrado, alguns umbandistas admitem o céu e inferno dos cristãos, enquanto outros falam apenas em reencarnação e karma. Na Umbanda, morte e nascimento são momentos sagrados que marcam a passagem de um estado a outro de manifestação espiritual. Morremos para um lado e nascemos para outro lado da vida. O que nos aguarda do outro lado depende de nós mesmos. Para eles, a morte é uma etapa do ciclo evolutivo, sendo a reencarnação a base da evolução. Segundo a Bíblia, a morte é um estado de sono profundo, onde o corpo descansa no pó da terra e o espírito de vida volta para Deus. Os mortos não podem interferir no reino dos vivos. Mas não significa que a morte seja o fim. Segundo Daniel 12:2 que diz: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Portanto, eu não creio que, quando alguém perde a vida, ela vai direto para céu ou inferno, como é comum vermos pessoas afirmando. Eu creio no que a Bíblia diz, ou seja, creio no descanso. Os que morreram da prática do mal, infelizmente, aguardam o dia do juízo final. Agora, os que praticaram a justiça e creram no sacrifício de Jesus, estes aguardam o seu Redentor, que os libertará dos grilhões da morte. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó mundo dos mortos, onde está a sua destruição? Eis que agirei, sem compaixão nem misericórdia. Oséias 13:14. Em 1 Coríntios 15:21 e 22, o apóstolo Paulo explica por que encontramos a vida quando cremos no sacrifício de Jesus. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E você, o que achou do vídeo? Se gostou, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.